Rádio. Novelo. Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Tem história que a gente ouve que parece que tem um filme passando na cabeça, né? A gente consegue ver os lugares, as pessoas, as cenas se desenrolando. Tem também história que a gente ouve que dá vontade de sair correndo para procurar as imagens para poder entender melhor. Agora, tem história que é o contrário disso. Histórias ótimas, mas que se você visualizasse, elas provavelmente iam dar dor de cabeça. As histórias do episódio dessa semana são um pouco assim. E não é porque elas tenham descrições gráficas banhadas em sangue, tortura, não é nada disso. É porque elas duas se passam num mar de palavras. Páginas e páginas de jornal antigo, daqueles com a letra bem pequenininha. E também pilhas e pilhas de livros. São histórias que nasceram porque pessoas resolveram apertar os olhos e procurar uma coisinha, uma agulha naquele palheiro. Que bom que a gente não vai precisar fazer esse esforço todo. A gente pode descansar a vista e só escutar o resultado desse caça-palavras. Quem começa logo depois desse intervalo é o Vinícius Luiz. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você ouve essa palavra aqui? Viado. Pro Valmir Costa, o que vem é uma memória de infância. Uma memória em que ele olha pelas frestas da cerca da casa onde ele cresceu no Recife e vê uma pessoa passando na rua, enquanto outras atiram coisas nela. Essa imagem eu tenho muito forte de ver entre a madeira e outras, pela brecha da madeira, o pessoal jogando areia, que a rua não tinha asfalto, era jogando areia, jogava água, jogava um monte de coisa. Era mais ou menos como jogar pedra na genipa, como uma música do Chico Buarque, né? Era uma travesti que passava pela rua e o nome dela era Manuela. Mas quando ela passava, as pessoas gritavam viado. Uma palavra que eu, como homem e como homem gay, já ouvi muitas vezes. E eu fui atrás do Valmir, porque lendo a lista de vencedores do Prêmio Jabuti Acadêmico desse ano, de 2025, eu bati o nome num título que chamou minha atenção. Repórter Eros, a história do jornalismo erótico brasileiro, publicado pela CEP Editora e escrito pelo Valmir. Primeiro eu fiquei intrigado com esse termo, jornalismo erótico. Que diabo é isso? O Valmir trata como jornalismo erótico toda publicação que aborda o sexo. Tipo, revista de mulher pelada, sabe? Ou de homem pelado. Mas nem sempre foi assim. Lá no começo, o jornalismo erótico era mais moralista em relação ao sexo. Tocava no assunto, mas cheio de tabu. Então, para achar quais eram essas publicações, o Valmir teve que desenvolver uma metodologia. Para eu pesquisar quais eram os jornais ou revistas que abordavam sexo, eu tive que procurar por palavras-chave, por exemplo, pornografia, erotismo, viado, fresco, frango. E foi nessa busca que ele se deparou de novo com a palavra que chamava a atenção dele na infância: viado. Nisso, ele teve a chance de descobrir quando ela começou a ser usada como xingamento homofóbico. Lendo o livro do Valmir, eu vi que ele tinha seguido o rastro dos viados até o começo. Pelo que ele levantou, essa palavra pode ter tido origem numa única fofoca do final do século XIX. Ou seja, talvez ele tenha achado o viado número 1 da história brasileira, o paciente zero. Mas vamos começar do começo, porque foi um caminho bem longo e tortuoso. No final do século XIX, o veado que aparecia no jornal não tinha nada a ver com a homossexualidade. Nem nada a ver com a sexualidade, na verdade. Quer dizer, o nome viado tinha uma relação muito grande com o masculino, né? Justamente pelos caçadores de viado, né? Era o veado com E, o animal. Os homens tinham essa coisa de caçar viado, colocar o viado lá como símbolo de macheza, por eles caçarem o viado, porque o viado
é muito astuto, era saltitante, veloz, então quem conseguisse caçar o veado era considerado viril, né? Aquela coisa da macheza. Tanto era considerado coisa de macho, que até a marca de cigarros mais famosa do país se chamava Veado. Veado, que era do José Francisco Corrêa, é um português que chegou aqui no Brasil, né? Ele chegou no Rio de Janeiro quando ele tinha 10 anos e acabou montando um pequeno armazém de fumos da marca Veado. Guarda esse nome porque o José Francisco é um personagem importante dessa história. A marca Veado foi lançada em 1874, quando o Zé Francisco tinha 20 anos. E ela foi um sucesso estrondoso, porque os cigarros já vinham enrolados, prontos para fumar, que era uma inovação para a época. Então já temos 2 usos aqui para o veado. Um para o animal, outro para o cigarro. Aí o Valmir chegou num uso que tinha a ver com a gente, os homens. No jornal Corsário, a palavra viado era utilizada, mas não no sentido do gay ou do homossexual, né? Mas para chamar o homem de corno. No sentido dele ser chifrudo, como o boi servia, né? O boi servia para o homem que levava um chifre lá, outro aqui. Mas se ele era muito chifrado, só as galhadas do veado servia para determinar esse homem de forma pejorativa. Então, o Corsário foi fundado em 1880 e era um jornal publicado de forma anônima, com uma linha editorial que apoiava o fim da monarquia e a implantação da república, além de promover a moral e os bons costumes. Só depois de um tempo é que o responsável foi revelado. Era Pulcho de Castro, um homem negro liberto. Então, esse jornal foi apelidado de imprensa pornográfica e os primeiros usos da origem da palavra pornografia na imprensa brasileira, mas não se referia ao sexo, até porque o jornal era bem moralista e ele se via como denúncia dos podres da elite, né, da sociedade da época. A imprensa pornográfica era chamada assim não é porque ela exibia imagens escandalosas, mas porque ela falava da vida alheia de um jeito explícito. E ninguém escapava da pena ferina do Corsário. Ele denunciava todo mundo. As meretrizes, as amantes, os maridos que aprontavam longe do olhar das esposas. E ele também falava onde que aconteciam os encontros entre os homens da época. O ponto de encontro era na rua 7 de Setembro, no Rio de Janeiro, que era onde ficava a loja de que marca? A dos cigarros Veado. E a praça que ficava nessa rua, que hoje é a Praça Tiradentes, ficou famosa por ser o point dos gays da época. Um cronista que assinava como X chegou a sugerir que a expressão fresco surgiu por causa do que acontecia no largo. Pelo fato de ser um local de tomar fresco, os heterossexuais e as pessoas de família ficavam no calor e deixaram de ir lá por conta dos frescos, como eles passaram a chamar esses invertidos que iam para lá, justamente porque só eles ficavam refrescados por conta da pegação que eles faziam naquele lugar, né? Então, a cidade chegou a cercar uma parte da praça para coibir esses encontros. Mas eles fizeram uma cerca muito baixa que qualquer um poderia saltar. E tanto é que a revista O Rio Nu, que era uma revista voltada para homens heterossexuais, ela citava sempre, né, as aventuras entre homens. Então, era muito comum nesse processo. Ainda assim, a homossexualidade era tida como um pecado, como algo depravado e como um mal a ser combatido. E esse mal incomodava ainda mais os editores do Rio Nu por causa de uma figura que estava sempre ali no largo. Por onde passeiam depois de 8 horas da noite, moços de ares feminis que falam em falsete, mordem lencinhos de cambraia e põem olhos acarneirados na figura varonil e guapa do senhor Dom Pedro I em estátua. Na praça, até hoje, tem uma estátua enorme do Dom Pedro I. É o auge da virilidade. O imperador com um porte atlético, em cima de um cavalo, acenando com a Constituição de 1824. Quer dizer, o maior símbolo do macho imperial era obrigado a testemunhar atos indizíveis para a época. E além de fazer denúncias contra os encontros na praça, os jornais eróticos também brincavam de inventar novos xingamentos homofóbicos. Tinha o Gregório, que a revista O Rio Nu utilizava,
Porque o Gregório era um fanchono, como era chamado o homem que tinha jeito masculino e se relacionava com outro, né, no sentido, um tipo mais feminino. E o Gregório tinha um relacionamento com um jovem de 17 anos. Acontece que esse Gregório supostamente flagrou o moço com outro e cometeu um crime horrível, que nem vale a pena recontar aqui. O rapaz faleceu depois de um tempo. Não dá pra saber se o Gregório existiu ou não, nem se ele se chamava mesmo Gregório. Nas matérias não dão o sobrenome dele. Mas o caso era escabroso e o Rio Nu tratava como piada. Tanto que o jornal passou a chamar todos os gays de Gregórios. E aproveitando que eu falei o termo gay aqui, eu tô usando essa palavra porque ela é mais comum hoje em dia, tá? Ela só passou a ser usada nesse sentido no último século. Na época do Gregório, ninguém se referia a um homossexual desse jeito, menos ainda com a palavra em inglês. Mas, voltando para os jornais eróticos, alguns anos depois do incidente do Gregório, veio o caso do Manuel Gouveia. O Gouveia, que foi um homem que supostamente violentou outro homem de 40 anos na zona norte do Rio de Janeiro e serviu de inspiração para a criação do conto O Menino do Gouveia, que é considerado o primeiro conto homoerótico do Brasil publicado em formato de livro, porque a literatura... Dessa vez, o caso foi notícia até em jornais não eróticos. E, de novo, o Rio Nu fez troça com a história. Eles começaram a usar o termo Gouveia tanto para falar de homens que faziam sexo com outros homens, quanto para definir o próprio ato. Uma noite no Rocio, ia passando um rapaz, desses que tem pouco brilho, com a calça rota por trás, eis que aborda um sujeito e o convida para uma ceia. O convite foi aceito. Foram brincar de Gouveia. Fresco, frango, sinhazinha, fanchono, Gregório, Gouveia. A lista de apelidos era interminável e estava prestes a ganhar mais uma palavra. Em 1881 foi lançado o jornal Carbonário, que seguia uma linha parecida com o Corsário. Ele falava mal do governo e defendia o fim da depravação. E o alvo preferido dele eram os chamados pederastas. A partir de 1888, as páginas do Carbonário começaram a soltar umas notinhas bem apimentadas sobre um tal veado. Pedimos às mimosas azeiteiras do sobrado que deixem de tantos namoricos com o veado de defronte, que é casado. Basta de escândalos. Se continuarem, publicaremos nomes e números de casa. A nota deixava no ar que o tal veado andava de conversinha com mulheres azeiteiras, que era um nome pejorativo para quem era dado ao desfrute. Tipo, derramar o azeite era fazer sexo. E não, você não tá entendendo errado. Essa nota tá dando a entender que o sujeito tá tendo relações com mulheres mesmo. Eles estavam chamando de viado porque era o homem da Viado, da marca de cigarros, José Francisco. Tinha uma fábrica do cigarro no bairro da Gamboa, no centro do Rio de Janeiro, que era a Rua da Gamboa, número 70. Ele colocava 07 Viado para dizer que era lá no 70. Ele mudava. E só para esclarecer a nossa geografia carioca aqui, a sede da Viado ficava na 7 de setembro, mas a empresa tinha outras fábricas, inclusive essa na zona portuária, na Rua da Gamboa. O que o jornal fazia era o seguinte: para não ficar mais na cara sobre quem eles estavam falando, e talvez para evitar processo, eles escreviam o número do endereço ao contrário. Era um disfarce bem porco. E quando começam essas insinuações, ele já estava casado? Já estava casado. Ele já tinha se casado com a Ambrosina. Em 1888, no mesmo ano da abolição da escravidão no Brasil, que sai essas notinhas aí no jornal Carbonário. Até ali, as notas do Carbonário falavam do envolvimento do Zé Francisco Correia com mulheres da região, principalmente do colégio que ficava perto da fábrica. E nem dá para saber se o jornal estava falando mesmo do colégio ou se isso era um apelido para bordel. Mas aí, o jornal publica o texto Rua da Gamboa, em que eles começam a dar indícios de que as aventuras do José vão muito além de ciricutico com as moças da região. Há nessa rua grande ensino de bilontragem entre o colégio e o Zé do Viado, Devasso Mor. Devasso Mor. Devasso, assim como bilontra, que aliás foi um lançamento para o meu dicionário pessoal, significa basicamente tarado. E a palavra devasso também era usada para homens frescos, frangos e fanchonos.
Daí, em mais um sinal nada sutil de que o alvo era mesmo o Zé Francisco Correia, o Carbonário lançou mais uma. Meninas da casa acima do veado, não fotografem em suas máquinas o José da casa de pasto em frente. Não dá pra saber quem era o José da casa de pasto em frente. O negócio é que o José da marca Veado, muito antenado das novidades, tinha uma máquina de fazer fotos lá em 1889. Devia ser a única da rua, se não do bairro. Ele utilizava máquina fotográfica estereoscópica e, inclusive, ele usava algumas imagens do Rio de Janeiro para colocar nas embalagens, nas carteiras de cigarro, e também ele começou a fotografar alguns nus. Nus de mulheres e homens. Quem sabe foram os primeiros nudes da história da nação. Ou seja, o cara estava na vanguarda da devassidão e da bilontragem. Apesar do falatório todo em torno dele, o José Francisco Correia tinha muito prestígio na praça. Primeiro porque ele fazia anúncios da marca Veado nos jornais que não falavam mal dele. E depois porque fazia doações para obras de caridade. Como ele se transformou num grande industrial, né, num grande empresário, um dos homens mais ricos do Brasil, ele passou a colaborar com a beneficência portuguesa. Ele era um bom samaritano, né? Então ele dava uma quantidade boa de dinheiro para esse grupo aí. A estratégia garantiu algum sossego para ele e para a família, e também ajudou nos negócios. Em 1896, ele se mudou com a esposa e as 2 filhas para um palacete em Niterói, que ainda existe. Aliás, chegou a ser sede do governo do estado e hoje é o Museu do Ingá. Nessa mesma época, quando Correia fez uma visita a Portugal, ele ganhou das mãos do rei português o título de Visconde de Sande. Só que alguns anos depois, na virada do século, vários jornais voltaram a soltar notinhas. Teve uma do Rio Nu, citando o Veado e associando ele ao Leão de Ouro, que era uma loja de roupa masculina preferida pelo público de rapazes que gostavam de outros rapazes. Em 1903, veio a coluna Bichos e Bichas, que comparava os bichos do jogo do bicho com tipos humanos. E assim foi. Número 1, avestruz. Número 2, águia. 3, burro. 4, borboleta. Até o número 24, o veado. E a descrição do tipo humano que correspondia ao veado era assim. Então ele diz que se você vê um cara sendo perseguido por um cão, um gajo esbaforido sendo perseguido pelo cão, é veado. Então, vamos decodificar isso daí. Gajo é um apelido para português. Veado era como os jornais se referiam ao dono da marca de cigarro, que era português. E cão era uma alcunha para policial. Ou seja, traduzindo, alguma coisa José Francisco Correia andava fazendo para ser perseguido. E tudo levava a crer que o veado em questão andava se divertindo com outros rapazes. E tem uma citação no jornal O Malho, que era um concurso de charadas, e ele vai responder depois, que ele mostra um desenho, alguma coisa assim, e a pessoa tem que acertar aquela charada. Que a pessoa responde, né? Acerta a charada, que é: boa caça é o veado quando de fresco ele é pegado. Então isso corrobora mais ainda para dizer que o José Francisco Correia foi pego em ato homossexual, né? O fresco. Boa caça é o veado se de fresco ele é pegado. O animal de caça, que era associado à masculinidade, agora estava dividindo a mesma frase com a palavra fresco. Alguma coisa tinha mudado. E não mudou só o jeito de se referir a homossexuais. Também mudou a vida pessoal do Zé Francisco. A gente não sabe direito o que tinha acontecido para esse tanto de jornal estar soltando notinha a respeito dele. Mas os boatos podem ter ajudado a acabar com o casamento dele com a Ambrosina. Depois desse escândalo, em 1903, ele se divorcia da Ambrosina. O divórcio era só a separação de corpos, né? Porque o casamento não poderia ser anulado. Ele publica um anúncio no jornal, né? Dizendo que estava se divorciando da Ambrosina, e quem tivesse, se ela tivesse devendo a alguém, que falasse com ele, entrasse em contato com ele, para que ele pagasse
essas dívidas dela até determinado tempo, que depois disso ele não pagaria mais, justamente porque eles estavam se divorciando. Apesar de divorciado e mal falado, o Zé Francisco continuou com prestígio. E depois desse quiprocó que teve, ele foi para Portugal, ele volta para Portugal. Algumas vezes ele volta para o Brasil, depois eu vi que ele regressou, mas ele morou lá até o fim da vida. E depois a fábrica foi adquirida pelo grupo Souza Cruz. O Zé Francisco Correia morreu em 1929 como Conde de Agrolongo. Esse título nobiliárquico foi extinto depois da morte dele, mas eu não podia deixar de apontar aqui que tem um veado no brasão. E assim terminou a história de quem o Valmir suspeita ter sido o primeiro homem a ser chamado de viado como ofensa homofóbica. E só para reforçar aqui, a gente sabe praticamente nada da vida íntima dele. Não tem nenhuma prova de que ele tenha tido qualquer relacionamento homossexual. Mas o que ficou para os autos, para o registro histórico, foi a origem desse xingamento. Não tem uma prova específica, né? Não tem aquilo que foi, mas não pode ser outra pessoa. É bem raro a gente conseguir traçar a etimologia de uma palavra ou do uso de uma palavra de volta para uma pessoa específica. Ainda mais quando não foi aquela pessoa que cunhou o uso. Quase nunca acontece assim. Para quem é nerd de etimologia, achar esse tipo de história é como avistar um unicórnio. Parece meio lenda urbana, sabe? E normalmente é. Por isso, até fui checar com um especialista em etimologia, professor Bruno Maronese, da Universidade Federal da Grande Dourados, para ver se ele concordava. E ele achou bem sólida a pesquisa. Mas por que você acha, por exemplo, que a origem não é de transviado ou desviado, como muita gente diz? Porque essas palavras surgiram depois. Simples assim. Não tem muita coisa. A palavra transviado, ela vem depois, né? Ela ficou famosa por conta do filme Juventude Transviada, né? Desviado tinha, mas eu procurei o do termo da palavra desviado, que era com I, e transviado também com I. E ela não tinha nenhuma relação. E tem um detalhe, talvez você não tenha percebido por conta da pronúncia. Mas não vem daí a origem da palavra viado, porque ela era escrita principalmente com E. Já, inclusive, no bloco Caçadores de Veado, e não Caçadores de Viado. O bloco Caçadores de Veado surgiu no Carnaval de 1922, com homens usando roupas femininas. Mas o que eu sei é que ele já caiu nas graças do povo na primeira vez que desfilou, e ele ganhou o concurso na época que ele saiu, né? O ano seguinte, eu acho que ele já foi vencedor na primeira vez. Foi isso mesmo. Em 1923, o Caçadores de Viado venceu o concurso promovido pelo jornal O País. O bloco recebeu mais de 12 mil votos dos leitores. Pelo jeito, o povo gostava do duplo sentido da agremiação. Na verdade, era um triplo sentido. Tinha os caçadores de viado, que se referiam aos homens heterossexuais que saíam para caçar viado. Também tinha o sentido de caçadores de viado, no sentido de ofender ou espancar os homossexuais. Mas também tinha a questão erótica, né, e sexual dos caçadores de viado, né, de caçar esses homens que vão atrás desses homossexuais, esses viados, para terem aventuras sexuais. Então, o bloco seguiu como um dos mais frequentados do Carnaval Carioca, até que em 1928 veio o delegado do Rio de Janeiro e proibiu a saída do bloco Caçadores de Viado justamente por conta da palavra. E o bloco, né, teve que tirar a palavra viado e desfilar apenas com o nome Caçadores na sua fórmula. Sim, agora, tem algum momento que na imprensa, no jornalismo erótico, essa palavra desaparece? E a partir do momento que essas revistas vão desaparecendo, né, porque tem um hiato grande aí dessas revistas. Então você vai ver o final da revista O Rio Nu, que é em 1916, aí depois vem outras revistas, tem a revista Maçã, que eles acabam querendo mudar o estilo que eles escreviam dessa imprensa, mas eles conseguem trazer uma nova roupagem, um novo estilo, baseado nas revistas galantes que existiam na Europa, basicamente em Paris. O veado saiu das páginas do jornal e virou viado na boca do povo.
O uso da palavra como ofensa homofóbica fez estrago na vida do Zé Francisco Correia e seguiu fazendo estragos na vida de pessoas gays e trans desde que passou a ser adotada como xingamento. Mas acontece que, assim como o veado animal é rápido para fugir de ataques, quem é alvo desse tipo de ofensa também dá seu jeito de sobreviver. E de lá para cá, assim como muito xingamento, veado foi reapropriado pela comunidade, inclusive pelo Valmir. No finalzinho da nossa conversa, ele me contou uma coisa que aconteceu com ele numa época que ele morava em São Paulo. Uma anedota que prova que o viado hoje salta entre significados por aí. Eu morava na rua Bela Sintra, entre Alameda Jaú e Itu, em São Paulo, e ali no final da Paulista, com Rebouças, naquele pedaço ali, tinha um supermercado Pão de Açúcar, eu acho que ainda tem. E iam 2 gays afeminados na minha frente, eu atrás desses 2 gays afeminados, uma pessoa que vinha atrás de mim. Mais adiante, tinha 2 homens, 2 ou 3, assim, tipo amigos que estavam comprando cerveja, botando dentro do carro para sair do supermercado aí. Então, o que estava atrás de mim gritou: "Ei, viado!" Todo mundo olhou. O Brasil só vai pro mar. Cigarros mascateados. Fita, fita devagar. Oi, fita, fita devagar. E é chique o pé rapado. Oi, pé rapado, pé rapado. Essa música, Fechando a História, foi um jingle dos Cigarros Viado, que foi digitalizado pela Confraria do Chiado. E essa reportagem foi produzida pelo Vinícius Luiz. A gente volta já já. No segundo ato, a gente sai dos jornais e passa para a literatura. Também no rastro de uma palavra rara. Quem vai segurar a lupa dessa vez é a Mariana Filgueiras. Eu ouvi a minha mãe dizer muitas vezes, assim, uma frase que ela usava, às vezes ela não falava "eu tô muito cansada", ela falava "eu tô 10 anos mais velha em uma semana". Então, criança ou adolescente, eu ficava pensando nisso fisicamente, eu olhava pra ela e falava: "Nossa, mas o que mudou nela, né? Será que tá com mais cabelo branco, ou sei lá, emagreceu, ou enrugou? O que aconteceu?" Então, essa é a Lília Guerra. eu sempre acompanhei a minha avó no trabalho doméstico, né? Nos trabalhos domésticos que ela desenvolvia. A minha avó era uma trabalhadora doméstica, assim como a minha mãe e a minha tia. Eu sempre falo. Quando essas mulheres da família da Lilian coincidiam num dia de folga e conseguiam se encontrar, elas aproveitavam para contar histórias que tinham rolado naquele tempo. Histórias que às vezes tinham rendido 10 anos de envelhecimento. A desumanização mesmo, né? A falta de visibilidade, de olhar para ela como uma mulher, como um ser humano, como uma pessoa que tinha falências físicas, né? E necessidades físicas de descanso. Essas coisas. A Lília é auxiliar de enfermagem. Ela trabalha há 20 anos no SUS. Mas antes disso, ela também chegou a trabalhar como doméstica. E ela sempre leu muito. Ela foi muito marcada pela Lígia Bojunga, pelo José Mauro de Vasconcelos e depois pelo Rubem Braga. Quando eu li o Cortiço, é claro, né? Eu fiquei muito, muito impressionada com o que aconteceu com a Bertoleza. Inclusive, eu prometi para mim mesma que nunca mais ia ler. Né? No romance de Aloysio de Azevedo, a Bertoleza aparece logo nas primeiras páginas. Ela é uma mulher escravizada que está trabalhando e juntando dinheiro para comprar a alforria. E ela dá confiança para um português que se aproveita do trabalho e da companhia dela. Quando ele enjoa da Bertoleza, ele tenta entregá-la de volta para a escravidão. E aí ela se mata. Só que essa cena absolutamente trágica não é narrada como um ato de resistência. Ela é narrada quase como a morte de um animal. Foi uma personagem que me deixou muito impactada. Impactada no pior sentido, claro. A Lília também lia Carolina Maria de Jesus, que trouxe um impacto completamente diferente. Porque ela tinha muita consciência do que acontecia, né? Porque eu também me perguntava se as mulheres com que eu me relacionava ali, se elas tinham consciência do que elas viviam, né? Muitas vezes eu presenciava cenas e eu me perguntava, será que
elas têm consciência do que está acontecendo? Ou será que elas silenciam porque têm noção de que precisam, né? Muitas vezes eu conseguia sacar isso, que a minha avó não respondia porque precisava do emprego. Mas em outras situações eu ficava em dúvida se ela tinha consciência da exploração que ela estava vivendo, né? E eu queria saber sobre isso. Quando eu comecei a escrever, eu queria exercitar essa consciência da exploração com as personagens que eu desenvolvia. Eu transitava entre os personagens, as personagens que sabiam exatamente o que estava acontecendo e as que ainda estavam num processo de descobrir. A Lily estreou na literatura em 2014 com o romance Amor Avenida, que conta a história dos pais dela. O pai dela era um poeta e tradutor literário. Quando a mãe da Lily engravidou dele, ela era uma adolescente e ele tinha uns 70 e tantos anos. E na sequência, ele sumiu no mundo. Mas ele sempre mandava cartas e cartões postais dos lugares onde ele estava. A Lily só soube de tudo isso quando ela tinha 15 anos por uma meia-irmã. E quando ela perguntou para a mãe deu uma pilha de cartas e disse que a história toda estava ali. A Lily me contou que depois de escrever a história de como ela veio ao mundo, ela achava que não ia escrever mais nenhum livro. Eu conto sempre que quando eu escrevi Amor Avenida, eu tinha praticamente 3 empregos na saúde. E aí quem tem amigo não morre pagão, né? Foi um sucesso, assim, o meu lançamento, porque tinha gente de 3 plantões ali, nós conseguimos vender todos os exemplares. E eu sempre me pergunto se as pessoas realmente leram o livro, mas enfim, elas estiveram lá presentes na noite de autógrafos. Foi um evento, assim, extraordinário. Mas eu achei que teria acabado ali. Mas ocasionalmente, assim, fazendo ali, pensando se eu ia escrever de novo ou não. Pintou essa oportunidade de fazer uma oficina de escrita literária, né? E aí tudo ia contra, né? Que eu participasse dessa oficina, o horário, o lugar onde ela acontecia, enfim, mas aí... A oficina era na Barra Funda, Zona Oeste, meio centro expandido de São Paulo. E a Lília mora em Cidade Tiradentes, na extrema zona leste da cidade. Ela levava fácil 1h30, 2 horas no caminho. Eu chegava na oficina sempre atrasada, descabelada, depois de ter, né, atravessado a cidade para chegar lá. Então eu acho que os exercícios que me propunham sempre começavam a ser feitos nesse clima, né, de puxa vida, olha só o que aconteceu. Então eu comecei a escrever muito sobre isso. Ela aproveitava esse tempo todo de caminho para ir pensando nesses exercícios. Porque quando os colegas de curso já estavam em casa, de pijama, lá estava ela, ainda no ônibus. Eu ainda estava no caminho e todas aquelas coisas despertavam reflexões em mim. O segundo livro da Lília nasceu assim, no meio do caminho. Eu sempre tenho essa sensação de que vai ser o último livro, né? E eu pensava, por que não usar todas as histórias que eu tenho, né? Você tinha noção, quando você estava escrevendo ou editando, que você estava fazendo uma coisa pioneira? Eu não tinha essa noção. E isso pra mim, eu acho isso bom. Eu acho isso muito bom. Eu não tinha essa noção. Eu queria falar com a Lília porque eu estudo literatura brasileira. E eu sou fascinada pelo jeito que a ficção conta a nossa história tão bem, de uma forma tão precisa. A nossa ficção é um espelho. Principalmente quando ela tenta disfarçar os nossos traumas, as nossas contradições, o horror de que a gente é capaz. Assim como a Lília, eu sempre li muito. E há alguns anos, eu decidi que a minha linha de pesquisa ia ser justamente as trabalhadoras domésticas na literatura brasileira. Como elas apareciam, o que elas contavam, como elas se chamavam, quais eram os sonhos delas, os segredos, o que elas sabiam fazer, o que elas achavam das patroas. Se elas estavam dentro da casa de boa parte dos brasileiros, elas deviam ter muita coisa para contar. Então, por que elas eram tão raras dentro dos romances brasileiros? Nas raras vezes em que elas estavam, em geral, elas apareciam sob alguns estereótipos que a gente já conhece. Na minha tese de doutorado, eu levantei as principais personagens trabalhadoras domésticas que apareciam nos romances e nos contos brasileiros. Eu comecei pesquisando tudo que já tinha sido falado sobre esse tema e fui listando e analisando as personagens chamadas de mucamas ou criadas de servir. As mulheres que foram escravizadas, porque elas são a origem da classe trabalhadora doméstica no Brasil que a gente conhece hoje. No final do século XIX e começo do século XX, muitas vezes a mucama era uma mentirosa, uma ladra. Ela era aquela personagem que corrompia os outros moradores da casa, sabe? Aquela que ensina coisa errada pro filho do patrão.
Esse é um dos estereótipos mais comuns em livros de autores como Joaquim Manuel de Macedo, Visconde de Toné e até a Júlia Lopes de Almeida. Esses romances foram escritos durante a consolidação da abolição, ou seja, esses autores eram abolicionistas. Talvez fosse uma estratégia abolicionista, né? Mostrar que a mucama corrompia o lar dos patrões, que ela era amoral, impura, com falhas de caráter. Tudo isso era uma justificativa torta para defender a libertação delas. Lendo os romances em ordem cronológica, eu fui percebendo o seguinte: quando essas mucamas começam a ser remuneradas pelo trabalho delas, depois da abolição, elas começam a aparecer de um jeito diferente na ficção também. E é aí que vem um dos estereótipos mais fortes da literatura brasileira: o da mãe preta. Esse mito da mãe preta é muito bem representado pela Anastácia, personagem da série do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato. Ela é retratada como ingênua, ignorante, mas muito boazinha. A tia Anastácia conta boas histórias e releva todas as artimanhas das crianças. Esse tipo de personagem está por toda parte. Tem a Galdina, a Generosa e a Maria Gorda, do romance Menino de Engenho, do José Lins do Rego. Tem algumas criadas do Nelson Rodrigues, que às vezes nem nome tinham. Outro exemplo é a Mãe Maria, criada pelo Olavo Bilac e pelo Coelho Neto, que é tão boazinha que nem reclama quando o filho do patrão acerta uma pedra na cabeça dela. Além da mãe preta, outro estereótipo muito recorrente é o da empregada sensual, um mito que ficou conhecido como a nega fulô. A própria Gabriela, do livro Gabriela, Cravo e Canela, do Jorge Amado, ela começa a história como empregada e acaba casando com o patrão dela. Às vésperas do casamento, o noivo pergunta para os amigos se ele está fazendo a coisa certa. E um deles diz que é um gesto de grande nobreza da parte dele se casar com a empregada. Gabriela vendeu 40 mil exemplares nos primeiros meses de publicação, foi traduzido para dezenas de idiomas e virou um sucesso popular enorme, não só dentro do Brasil. Mas nada disso ajudou a fortalecer as trabalhadoras domésticas como personagens na história literária brasileira. Elas continuavam aparecendo nos contos e nos romances como personagens sem nome, sem falas, como escada, como figuração ou como personagem cômica. Ninguém parecia estar realmente interessado em quem eram essas mulheres. Ninguém lembra que a Gabriela foi empregada do Nassib. Tinha exceções, claro. Eu notei na minha pesquisa que alguns autores fugiam dessa representação mais simplista e estereotipada. A Maria Firmina dos Reis, o Lima Barreto, o Machado de Assis, o Osman Lins e o João Ubaldo Ribeiro, por exemplo, complicavam essas personagens de uma forma mais interessante. Na biografia que a Josélia Aguiar escreveu do Jorge Amado, ela conta que é bem possível que ele tenha se inspirado num conto do Lima Barreto quando ele estava escrevendo Gabriela, Cravo e Canela. Um dos contos do Lima se chama O Filho de Gabriela, e essa Gabriela é justamente uma empregada doméstica negra que se rebela depois que é impedida pela patroa de levar o filho ao médico. Tem também um outro conto do Lima Barreto que foi encontrado nos rascunhos só décadas depois da morte dele. O título é Babá. E nele o Lima faz o que eu considero o primeiro movimento real de um escritor brasileiro de se interessar pelo ponto de vista de uma mulher negra que passou a vida servindo os outros. O primeiro gesto de colocar essa mulher como protagonista. O conto fala de um enfermeiro que acaba ficando próximo de uma paciente, uma mulher centenária que tinha sido abandonada pela patroa para morrer no hospital. O enfermeiro conversa com ela, quer ouvir a história da vida dela, fica fascinado por ela. Na biografia do Lima, a historiadora Lilia Schwartz dá a entender que ele podia ter se inspirado na história da própria avó para escrever o conto. O nome da personagem no conto é Quirina. Foi por isso que eu batizei a minha tese de As Quirinas, em homenagem à primeira trabalhadora doméstica que pôde contar sua história na literatura brasileira. Eu fui mapeando outras trabalhadoras domésticas que iluminaram, cada uma do seu jeito, as contradições do Brasil. Tem a Janair, de A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, outra Anastácia, de Relatos de um Certo Oriente, do Milton Atum, e Maria Preta, de Joias de Família, romance que rendeu o Prêmio Jabuti de 1991 a Zulmira Ribeiro Tavares, que hoje é uma autora quase desconhecida.
Teve também a Cremilda, do conto A Mulher que Caiu do Céu, do Luiz Fernando Veríssimo. A Ditinha, de Becos da Memória, da Conceição Evaristo. Sem falar da Querrinde, que foi escravizada e comprou sua própria liberdade, de Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. De 1859 a 2024, eu listei 37 personagens que têm uma aparição significativa na nossa literatura e que contam tanto sobre o Brasil. Mas esse levantamento foi ficando ainda mais interessante quando eu cheguei ali por volta de 2015. Eu fui notando que os romances começavam a trazer as personagens mais para o centro da narrativa. No romance Luxúria, do Fernando Bonassi, a doméstica se revolta de um jeito surpreendente contra os patrões. No livro O Marechal de Costas, do José Luiz Passos, a cozinheira é quem narra toda a história. Em Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz, as protagonistas são as lavadeiras. Nessa mesma época, o filme Que Horas Ela Volta, da Ana Muylaer, mostrou uma nova personagem brasileira. A Jéssica, a filha da empregada que não aceita ser submetida como a mãe. Ela consegue passar no vestibular e entrar para uma faculdade de elite. A cena em que a Val, interpretada pela Regina Casé, entra na piscina da patroa pela primeira vez, virou um clássico na história do cinema brasileiro. Foi também em 2015 que o Emicida fez um videoclipe para lançar uma música chamada Boa Esperança, em que os empregados queimam a casa dos patrões. Vai vendo, sem custódio. Aguarde cenas do próximo episódio. Cê diz que nosso pau é grande. Espera até ver nosso ódio. Por mais que você morra, irmão. Uma das empregadas que ateia fogo é interpretada pela própria mãe do Emicida, a Jacira, que também tinha sido empregada doméstica. Alguma coisa estava começando a acontecer naquela época. Era um efeito indireto de políticas públicas, como a Lei de Cotas de 2012, a PEC das Domésticas de 2013 e da luta de outros movimentos sociais. Estava muito claro para mim. As muitas Jéssicas do Brasil agora estavam escrevendo a história de suas mães e das suas avós. Era por isso que as histórias estavam sendo contadas de formas diferentes. Em 2018, veio um livro que é um marco nessa grande história da representação dessas mulheres na nossa literatura. O nome dele é Perifobia. Então, perifobia para mim é isso, é movimento, é música, sabe? É o meu pessoal ali presente. Eu sempre faço essa analogia do ônibus, né? Que eu acho que livro parece muito com ônibus. E para mim, no meu caso, não faz sentido um ônibus vazio, né? Um ônibus... Perifobia nasceu dentro de um ônibus, no caminho de ida e volta da Lília Guerra, daquela oficina literária no centro de São Paulo. A Lília descreve esse livro como uma coleção de contos e crônicas, mas em que os personagens passam de um texto para o outro. O conjunto passa uma sensação de unidade, como se fosse um romance. Perifobia é isso, é um grande conjunto, é todo mundo que... Tudo que tinha disponível ali, eu falei, não vou deixar ninguém de fora. Por isso que às vezes parece, né? Talvez esse não combine com aquele e tal, mas pra mim super fazia sentido. Pra mim faz todo sentido. E, a meu ver, é um romance mesmo. Perifobia foi publicado pela primeira vez pela editora Patuá e relançado agora, 7 anos mais tarde, pela Todavia. Ele tem um conto novo, essa nova edição, né? Tem uma mexidinha ou outra, muito pouca coisa, assim, nos textos, né? Mas a recepção foi ótima, eu fiquei muito feliz. Eu digo que o Boêmio voltou e foi muito bem recepcionado. A Preta, a personagem que abre o livro, é faxineira na casa de uma patroa insuportável. Daquelas que esconde comida, que obriga a ficar depois do horário, que fica acusando ela de furto. Aí um dia, a Preta conhece um sujeito num samba, se encanta por ele e leva ele para casa. E, em vez de acordar cedo no dia seguinte para ir trabalhar, ela decide dar um bolo na patroa e ficar em casa com o novo amor dela. Eu fiquei muito impactada quando eu li essa cena, quando eu conheci essa personagem, que não tinha a identidade marcada pelo trabalho, não era estuprada, não seduzia os patrões, não levava pedrada na cabeça e decidia o que ela queria fazer da própria vida. Isso é uma coisa que eu nunca vi. Eu nunca vi, nunca me lembro de alguém ter dito, não vou trabalhar. Hoje não vai rolar. Vou comprar o meu dia de folga, né? Vou pagar pra ficar em casa aqui, vivendo o meu amor, então... Lendo a história da Preta, eu fui vendo como a minha leitura estava viciada. Porque
porque eu fiquei com a respiração presa, achando a toda hora que alguma coisa muito grave ia acontecer com ela. Tipo uma punição por ela ter feito as coisas do jeito dela. Na história da Lília, Preta volta pro trabalho no outro dia, ouve todo um sermão da patroa e aí vai fazendo a faxina. Ela empilha a louça, tira as cadeiras, joga água no chão da cozinha, leva a roupa para a área. E quando a patroa volta da caminhada dela, ela pede demissão e sai andando. Agora você vai ver como é pôr o pé na água, né? Como é ficar aqui na água fria, lavando aqui as suas coisas, né? É importante dizer assim que é a sua bagunça, é a sua sujeira. Essa cena foi impactante não só para mim, pelo jeito. A Lília disse que encaminharam para ela o comentário de uma empregadora dizendo que aquilo era uma irresponsabilidade total. Realmente, né? Imagina se a moda pega. Eu não tinha noção, assim, de que ia ser uma coisa que chamaria a atenção de alguém. Para mim era natural, eu queria falar dessas coisas, né? Eu olhava às vezes para minha mãe uniformizada e eu pensava assim, ninguém sabe o que vai dentro dela, né? Eu sei o que vai dentro dela. A sensação que eu tenho é que a patroa lá na casa dela, quando despedia a minha mãe no final da quinzena, achava que ela não tinha nada de importante para fazer, nada de interessante para fazer, a não ser, de repente, sei lá, levar um dinheiro para casa para filha. Sabe, a gente ia pro ensaio da escola de samba. Minha mãe saía, sei lá, pra paquerar, pra namorar, pra ir ao cinema. E eram coisas que... No ano passado, o romance Louças de Família, da Eliane Marques, ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura. A história é sobre uma mulher que, depois de enterrar uma tia empregada doméstica, tenta reconstruir a história dela através dos poucos pertences que ela deixou. Foi a primeira vez que um livro tendo uma trabalhadora doméstica como protagonista ganhou um prêmio literário. A história parece ter mudado. Parece. Em 2025, depois do relançamento do Perifobia, a Lília foi convidada para participar da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty. E, Lília, como é que você se sentiu com o convite para a Flip? Quando veio o convite para programação principal, eu confesso que eu não tinha muita noção da importância que isso tinha. A Lília já conhecia a Flip, já tinha ido assistir. E no primeiro momento, ela levou o convite na naturalidade. Foi só com a reação do pessoal ao redor dela que ela começou a se empolgar. Todo mundo muito animado, eu recebia muitos parabéns. Puxa, você tá na programação oficial, que maravilha. E aí eu também comecei a ficar animada, claro, né? Eu falei, puxa, que beleza. Então tá bom, né? Eu costumo dizer que quando eu recebi o convite, a minha mãe falou, mas do que se trata? Eu falei, é uma feira literária, né? A mais importante pra eu lembro que ela falou assim, pentei o cabelo, né? Direito. Faz um penteado decente. Foi isso que... A Lília fez um penteado bonito e foi. Abri a guarda ali, eu fiquei relaxada, achando que tava tudo certo, que tava tudo bem, mas não tava. Eu posso dizer, assim, parafraseando a minha mãe, não que eu envelheci 10 anos, depois do que aconteceu na volta da Flip, né? Mas que eu sou outra pessoa. Durante o evento em si, correu tudo bem. Ela participou de uma mesa com a escritora chilena Alia Trabuco Zeran, falando justamente sobre o trabalho doméstico na literatura. Um assunto que está começando a dar as caras na ficção em toda a América Latina também. Mas umas 2 semanas depois, na volta de Paraty, a Lília recebeu uma mensagem da organização do festival. Uma pessoa da produção disse que a pousada onde ela tinha ficado tinha dado falta de alguns objetos do quarto. No primeiro momento, quando eu recebi a notícia, né, de que, olha, estão dizendo que você levou cobertor e lençol, tal, lá na pousada, e diz aí se foi isso mesmo que aconteceu, porque se foi isso que aconteceu, a gente vai... Num primeiro momento, eu demorei para entender tudo o que estava acontecendo. Num primeiro momento, eu disse pra pessoa que me comunicou, eu falei pra ela, nossa, mas eu tô sendo acusada de furto, de roubo. Isso é uma coisa muito louca. Eu acho que o que mais me deixava apavorada era, mas se estão dizendo que eu fiz, como é que eu provo que eu não fiz, né? Parece que eu voltei aos meus 7 anos de idade, quando eu chegava na porta da casa da patroa ali com a minha avó, e ela falava, vamos rever aqui as regras, vamos ver como é que você vai se comportar e o que você tem que fazer, e sobretudo, o que você não tem que fazer. E a gente fazia aquela lição ali de casa, eu já sei, não posso mexer nisso, não posso mexer naquilo, vou ficar em tal lugar. Depois de se defender, a Lília ficou em dúvida se ela devia ou não ir a público. Se essa era uma história que ela queria contar. Com certeza, não era a história que ela teria escolhido contar. Por outro lado, eu pensava assim, eu não queria que
Eu não queria que fosse assim, entende? Eu tô fazendo o meu trabalho, eu tô fazendo o meu corre há tanto tempo, escrevendo, né, publicando, indo nas escolas, conversando com as pessoas, com os leitores, né? Eu não queria que tivesse acontecido isso, né? Eu queria seguir. Mas ela resolveu falar. A pousada negou ter feito uma acusação formal de furto, mas de qualquer forma, a Lília recebeu pedido de desculpas, tanto deles quanto da produção da Flip. Mas o mais interessante de tudo isso é que eu pensava na ponta, sabe? E em quem que vai estourar essa bomba? A Lília se pegou pensando nessa personagem que ela não conhece, nessa pessoa, talvez uma trabalhadora do hotel, sobre quem podia recair a acusação. No desfecho desse enredo que ela não ia ter como acompanhar. E ela ficou pensando também nas personagens dela. Né? Agora eu penso nisso, faço essa relação e vejo as personagens, né? Tenho vontade de conversar com elas e falar, amigas, vejam, agora podemos conversar sobre isso, né? Ela lembrou também da mãe, da tia, da avó e das histórias que elas trocavam nas folgas. Mas eu senti que se aquela reunião antiga acontecesse, sabe? Quinzenal, e vamos ver aí o que foi que aconteceu com você, né? O que você tem pra contar? Eu teria essa história pra contar. Essa história foi produzida pela Mariana Filgueiras. A pesquisa dela é do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Literatura da Universidade Federal Fluminense e foi financiada pela FAPERJ. A próxima pesquisa dela é sobre trabalhadoras domésticas que escrevem ficção. E ela está procurando autoras para estudar. O link do projeto dela está lá no nosso site. A gente volta daqui a pouquinho. Obrigada por ouvir mais esse Rádio Novelo Apresenta. Você sabe que toda semana tem conteúdo extra no nosso site para você se aprofundar mais nas histórias do episódio. Essa semana tem algumas imagens lindas das embalagens e brindes dos cigarros Viado, o link para o jingle da marca e para o livro do Valmir. E para quem terminou a história da Mariana Filgueiras querendo ler 1000 livros, tem tanto o link para a tese dela, quanto uma listinha de obras para você botar na fila para ler. Aqui na Novelo, a gente já está completamente tomada pela estrutiomania, a febre dos avestruzes. Isso porque a gente estreou a nossa série original Avestruz Master sobre um sonho que tomou boa parte do Brasil na virada do milênio. O primeiro episódio saiu aqui no feed do Apresenta algumas semanas atrás, mas tem mais 4 capítulos se você procurar por Avestruz Master no seu aplicativo de áudio preferido. E quem já virou membro do Clube da Novelo já pode ouvir o último episódio com antecedência. Isso entre vários outros benefícios. Vai lá no nosso site para entender melhor como funciona. Para falar com a gente pelas redes, é só ir lá no @Rádio Novelo, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Threads, no Blue Sky e no TikTok. Se você quiser mandar uma sugestão de história, dá para ir na seção Envie uma pauta do nosso site, onde tem todas as orientações de que tipo de assunto funciona para a gente. Se você tem uma marca ou cliente que tem tudo a ver com os nossos podcasts, você pode contratar o Estúdio Novelo para criar seu próprio podcast ou anunciar nos intervalos dos nossos episódios. É só escrever para a gente em anuncie@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devô. A produção executiva é da Marcela Casaca, a gerência de produto é da Juliana Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A Natália Silva é nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são o Vinícius Luiz, a Sara Zoubel, a Carolina Moraes, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães, a Bárbara Rubira e o Vitor Hugo Brandalize. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Caroline Fará e pela Ethel Rudnitsky. Esse episódio teve apoio de montagem da Bárbara Rubira e desenho de som da Bia Guimarães, que também assina a mixagem junto com a Júlia Matos e a Mariana Leão. Nesse episódio, a gente usou música original de Stella Nesrini e Amon Medrado.
e também da Blue Dot. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, a nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.